Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu venho falar-vos do livro e do filme Her. Recentemente, e também numa leitura conjunta, eu ultimamente tenho andado a fazer algumas leituras conjuntas, eu decidi ler o Horns, do Joe Hill, e seguidamente decidi também ver o filme, que acabou de estrear também, com o mesmo nome e baseado no livro, e é mesmo sobre isso que eu vos venho falar hoje. Vou falar-vos primeiramente do livro e de tudo aquilo que eu achei, depois falo-vos do filme e depois no fim faço uma conclusão, a falar o que é que eu gostei mais de um e do outro e aquilo que eu achei que foi melhor, se foi o livro, se foi o filme, se a conjugação dos dois, uma conclusãozinha no final. Espero que vocês gostem e vamos então, primeiramente, contando agora aqui um bocadinho da história. O Horns conta a história do Hig. O Hig é um rapaz que, o início da história, vou-vos contar o início do livro e depois já conto um bocadinho mais da história. O Hig um dia acorda e repara que na cabeça lhe nasceram dois corninhos, assim do nada, e ele fica um bocadinho espantado porque é que isso lhe aconteceu. E o início do livro é isso mesmo, é quando ele começa a tentar perceber porque é que aquilo lhe aconteceu, se é normal aquilo ter acontecido, e ele primeiramente dirige-se ao hospital para tentar perceber o que é que acontece, e logo na recepção do hospital ele percebe que os cornos influenciam as pessoas a ter certos tipos e determinados comportamentos, como por exemplo dizer aquilo que querem dizer, ou seja, estarem a pensar uma coisa. Normalmente as pessoas às vezes estão a pensar uma coisa e não dizem essa coisa por parecer mal, mas quando estão em contacto com os cornos as pessoas dizem aquilo que querem e que sentem, seja bem ou mal, e portanto ele percebe logo ali que os cornos têm um efeito nas pessoas, de elas serem verdadeiras e dizerem aquilo que pensam e que querem. Ainda na recepção do hospital, ele acaba por tocar no braço de uma mulher que estava lá e acaba por ter acesso a imagens do passado dela, e ele acaba por perceber que os cornos também lhe fazem isso. Quando ele toca em alguma parte do corpo das pessoas, ele tem acesso às imagens do passado dessa mesma pessoa. E o dia vai continuando, ele vai acabar por ir a um bar, e mesmo no bar vão acontecer coisas meio estranhas, ele acaba por ir à igreja, na igreja vão acontecer coisas estranhas com o padre, e ele acaba por perceber que os cornos não têm forma de se ir embora, e que ele terá que conviver com isso e com tudo aquilo que acabará por acontecer. E ele, ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, ele percebe que toda a cidade onde ele vive está a ter um comportamento estranho. Isto acontece depois que a namorada do Hig morre de uma forma brutal e todos pensam que ele é o culpado da morte da namorada. Inicialmente não nos é contado logo o que é que aconteceu com a namorada, mas ao longo da história nós vamos tendo acesso aos flashbacks da memória do Hig e vamos tendo acesso a como é que eles conheceram, a todo o crescimento deles, e vamos percebendo que na noite em que ela morreu, ela decidiu terminar com ele, porque ele... Pronto, ela decidiu terminar com ele. Ele estava a regressar de Nova Iorque, porque ele ia trabalhar para a ONU, I don't know. Ele ia trabalhar para a Inglaterra e ele veio de Nova Iorque, de uma formação, e ela nessa noite decide acabar com ele. E ele exalta-se muito porque ele ama-a muito e gosta muito dela, e ele acaba por se exaltar um pouco no bar onde eles estão a ter essa conversa, e sai disparado de carro e ela acaba por morrer nessa noite. Só que a última coisa que vem é o Hig a sair de carro e depois ela aparece morta. E nunca ninguém soube quem é que matou a namorada do Hig. Toda a gente pensa, é que foi ele. Só que ele sempre disse que não tinha sido ele, que nunca iria fazer uma coisa dessas a uma pessoa que ele gostava. No entanto, ninguém acredita nele, nem mesmo os pais dele, ninguém naquela terra acredita que isso possa ter acontecido. E ao longo da história, ele ao perceber que ao tocar nas pessoas os cornos fazem com que ele veja o passado, ele ao longo da história vai perceber que pode usar isso a seu favor para tentar descobrir quem é que matou a sua namorada, a forma como mataram, e tentar pelo menos fechar essa parte dentro dele, já que ele não pode provar isso perante a polícia nem nada dessas coisas. Ele pelo menos perante ele vai ter a certeza de que não foi ele que matou a sua namorada.
e a história toda vai rodar em torno disso. E depois os cornos também têm um efeito meio demoníaco nele e naquilo que ele faz e nas suas ações. Portanto, o livro todo é pautado por esse lado mais romântico e querido e fofo, de ele ir em busca daquilo que aconteceu de facto à sua namorada, dos flashbacks que ele vai tendo com ela, de como tudo começou, de como o amor floresceu. Inclusive no final há uma parte que eu adorei, bastante ternurenta. Mas depois contrasta com um lado muito mais diabólico de tudo aquilo que lhe vai acontecendo, dos cornos e daquilo que vai acontecendo, e portanto que é um lado muito mais sombrio e obscuro. Não é de terror, nem tem nada de medo, mas é um lado mais sombrio e obscuro, e pronto, é essa dualidade de coisas que vão acontecendo ao longo do livro. Eu confesso, eu gostei imenso deste livro, nunca tinha lido nada de Joe Hill, nem tinha lido nada de Stephen King, porque o Joe Hill é o filho de Stephen King. Mas devo dizer que adorei simplesmente a escrita do autor. É uma escrita bastante leve e divertida em certos aspectos, mas é muito, muito deliciosa de ler, apesar de que existem algumas partes muito mais lentas no livro, que não se refletem na escrita, mas sim naquilo que ele conta. Ele vai às vezes contando coisas que são mais lentas de descrever, de contar, que acabam por tornar a leitura muito mais lenta e que acabam por fazer com que o leitor acabe por perder a vontade de ler esse livro naquele momento. Eu própria, inclusive, numa dessas partes, tive que parar a leitura, ir ler um livro que me estava a apetecer imenso ler naquela altura e voltar mais tarde àquela leitura e depois sim, quando agarrei novamente o livro, a vontade, porque depois, a seguir essa parte, veio uma parte muito mais interessante e eu apanhei o ritmo e foi até terminar o livro. Portanto, a escrita do autor tem estas dualidades também, mas não é tanto a escrita, eu acho que é mais a forma como ele contou alguns aspectos da narrativa que levaram a que o livro se tornasse mais lindo em certas partes e, portanto, eu acredito que o livro, se não tivesse tanto essas partes mais monótonas, que fosse um ritmo avassalador de início ao fim. Eu gostei muito do livro, gostei muito, muito, muito da história. A relação entre eles os dois, a forma como a história está contada, a relação amorosa, o romance que existe ali é muito, muito bonito, apesar daquilo que lhe aconteceu. Eu não consigo explicar porque é que gostei tanto, porque é um romance de infância e um romance que foi crescendo ao longo da infância e eu própria me senti ali com o Ig à procura de quem é que foi o culpado e depois quando nós descobrimos quem é que foi o culpado, todas as motivações, tudo aquilo que levou a fazer, a forma própria como ela acabou e o porquê dela ter acabado com ele, portanto, foi tudo ali uma panóplia de coisas que levaram a que o livro para mim funcionasse muitíssimo bem e eu adorei o livro do início ao fim, foi maravilhoso. Todas aquelas motivações, tudo aquilo que levou a que todas as coisas acontecessem de certa e determinada maneira, para mim foi muito, muito bom e o livro para mim valeu imensamente a pena. Sei que já foi trazido para Portugal como Cornos, para o Brasil como O Pacto e portanto eu recomendo vivamente que leiam, porque eu adorei simplesmente o livro. Apesar de juntar duas coisas ali um bocado antagónicas, que é o amor puro e depois o lado mais demoníaco, funciona assim muito bem, porque esse lado mais demoníaco ele usou para descobrir quem é que matou a namorada e descobrir para um bem maior e não para um bem egoísta e autodestrutivo ou para destruir alguém, não, ele usou para descobrir quem é que matou a namorada e portanto eu adorei simplesmente o livro, está nos meus favoritos e eu vou querer com certeza comprar uma cópia para mim. Quanto ao filme, eu devo dizer que estava curiosa para saber a adaptação ao filme, porque quem não sabe, o protagonista, o ator que vai fazer de Ig é o Daniel Radcliffe, mais conhecido por ter interpretado o Harry Potter, e portanto eu nunca mais vi nenhum filme onde o Daniel Radcliffe participasse, e portanto estava com muita curiosidade para saber como é que o filme tinha sido feito e a sua prestação. E devo dizer que eu gostei do filme, mas não gostei tanto do filme como gostei do livro. Primeiramente, cortaram imensas coisas importantes ao filme, do livro para o filme, cortaram imensas coisas. A história em si é bastante parecida ao livro, em termos até de narração e como é que as coisas vão acontecendo, é muito parecida ao livro. No entanto, eu acho que cortaram algumas coisas fundamentais ao desfecho da história, principalmente motivações que levaram a que as pessoas fizessem o que fizessem. Não sei, eu acho que faltou ali muita coisa para a construção daquela história e o que eu achei foi que as coisas foram acontecendo muito rapidamente e, portanto, não houve tempo para as pessoas degustarem cada momento importante da trama
e foi isso muito que eu achei. Eu não gostei tanto do filme como estava à espera de gostar, porque achei que fizeram ali algumas mudanças e cortes que eu não queria que tivessem feito e, portanto, eu não gostei tanto como esperava gostar. Gostei muito mais do livro e recomendo vivamente a que leiam o livro antes de ver o filme. Não que a história seja totalmente diferente, não é, porque em termos de narração os momentos cruciais estão lá, mas eu acho que no filme retiraram as motivações que levaram a que cada um fizesse o que fizesse e aligeraram-nas. Para mim tornaram o filme muito mais demoníaco. Aquilo que faltou, se calhar, no livro, acrescentaram no filme, tornaram-no muito mais demoníaco. O Ig no filme é muito mais demoníaco, faz coisas muito mais demoníacas. Lá está, tornaram-no muito mais comercial e muito mais assustador para a altura em que foi lançado, porque o filme foi lançado no Halloween, portanto tornaram-no um bocadinho mais assustador do que aquilo que o livro é, mas para mim o livro foi um bocadinho melhor e, portanto, eu recomendo muito mais o livro do que o filme. No entanto, e como complemento ao livro e para termos uma melhor visão do livro todo, eu acho que o filme é um bom complemento e portanto, eu recomendo também que vejam o filme. Eu recomendo primeiramente que leiam o livro, claro, e que depois vão ver o filme. E é isso, espero que tenham gostado. Digam-me aqui nos comentários se vocês já leram o livro e viram o filme, ou se já leram o livro ou viram o filme em separado. E digam-me qual é que gostaram mais, se gostaram do livro e do filme, ou só gostaram do livro ou só do filme. Partilhem tudo comigo aqui nos comentários que eu vou adorar saber o que é que vocês acharam. E é isso, espero que tenham gostado. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!